Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de um clássico. Gente, um clássico que foi lá desde quando estreou, mudou totalmente o gênero. Gente, a gente até se emociona, né? Para falar de Homem-Aranha 2002. Gente, arrepiou. Gente, revi ele novamente, ele ainda é isso tudo. É incrível, né? Vamos destrinchar aqui. Lógico que a emoção vai mostrar acima, né, da razão. Mas aí, com certeza, a gente vai falar aqui de uma questão técnica, se ele envelheceu, enfim. A gente vai falar muito, né, do Homem-Aranha. Gente, Homem-Aranha dirigido aí por Sam Raimi, dando continuidade aos filmes ali da Marvel, após vender os direitos. Filme aí da Sony, né? E, gente, a gente começa falar sobre o Peter, né? Vamos falar aí sobre o Peter, o melhor Peter, defendido ali por Tobey Maguire. Gente, vamos entrar aqui numa polêmica, mas enfim, gente, é o melhor. Não acho que seja só saudosismo de nossa parte. Aquele Peter, aquele personagem ali, é muito quadrinho, gente. Ele é muito quadrinho. Tobey Maguire defendeu o papel da vida dele, porque nunca mais ele fez outra coisa que a gente lembra assim, né? Que marcou muito. Então, gente, o grande personagem, depois de Nova York, obviamente, porque aí o maior personagem do filme é Nova York, é o Tobey Maguire. A defesa... Gente, a gente vai assistir o filme novamente, a gente vê quanto tudo aquilo é encaixado. Aliás, eu vou falar aqui sim do Tobey Maguire, vou continuar falando, mas todo o elenco aqui defendeu assim, foi escolhido a dedo. Cada ator ali foi escolhido a dedo. Talvez alguns não eram nem tão parecidos ali com os quadrinhos. Talvez alguns não eram tão parecidos ali, mas, gente, eles defenderam. Enfim, gente, ficaremos aí continuando falando tão bem deles. E aí a gente tem todo aquele caráter introdutório, todo aquele estilo de Sam Raimi. Se você não viu outros filmes dele, né? Mas tem muito dele, aliás, é outro filme, né? Que você vê ali e sabe, é do Sam Raimi, né? Ele já tinha feito ali alguns filmes de terror e foi uma boa escolha, gente. Não é porque o filme tenha terror, mas tem sim um pouquinho de terror, tem algumas coisas ali que foi acrescentado ali para dar esse ar de terror, de suspense, né? Que tem, né? Tem um pouco assim, né? E aí, gente, a gente tem aí todo esse caráter introdutório do Homem-Aranha ter sido picado, tudo aqui, tô respeitando tudo, gente. Tem hora que eles respeitam até os frames lá dos primeiros quadrinhos dos anos 60. A gente tem um Peter tímido, a gente tem aquele Peter, né, diferentemente do atual, que vem melhorado muito, né, o Tom Holland vem melhorado. Eu não gostei do primeiro filme, vai fazer parte aí também das nossas análises. Ele melhorou muito, a gente sabe disso, né? Agora dizer que ele é o melhor, aí talvez ele seja o melhor da atual geração, né? Vamos, né? Então, gente, a gente tem toda aquela questão da mordida lá da aranha, da picada da aranha, e a gente vê toda aquela diferença ali no primeiro ato, que não é lenta, eu não vejo isso, não tem condições de você dar um ritmo diferente a um filme introdutório, e é muito bem construído e vale muito a pena aquele primeiro ato. Aliás, é um dos melhores primeiros atos da Marvel. Existe sim, até na própria Marvel Studios, né? Já ali com a Disney, a Marvel Studios tem também alguns filmes que o introdutório também é muito bom, mas o Homem-Aranha é impecável, né? E aí a gente tem essa continuidade muito interessante, toda a diferença da atuação do Tobey perante essas mudanças. A gente tem todo aquele mito do tio Ben,
da tia May, né? Cara, é muito construído. Você vê e você se emociona. Ele não é 100% um quadrinho vivo, né? Não tem como, até pela estrutura que o Sam Raimi coloca. Aliás, ele vai um pouco a mais do que um quadrinho vivo. É perfeito, gente. É perfeito. Não tem como não se emocionar. Ele é um quadrinho vivo, sim, só que ele é bem maior, né? Ele respeita muito. O Sam Raimi, ele respeita muito aquilo. Gente, eu não quero entrar aqui em Wanda, que é da direção dele, porque vai dar umas complicadas, né? Eu acho que ele tirou leite de pedra, enfim. Deixamos um pouquinho pra lá. Veio aqui na minha cabeça Multiverso da Loucura. E aí, gente, a gente vai para outro grande personagem que a gente tem que ter destaque aqui, que é o William Dafoe como o Duende Verde. Gente, que escolha, gente. Que o cientista Nova Osborn, se você... você conhece, gente. Você conhece ele. Então, ele é muito bem construído, gente. Essa dualidade dele, o William Dafoe defendeu... Não tem outro ator. Não tem outro ator, gente. A Marvel Studios com a Sony vai sofrer para fazer um outro Duende Verde. Até mesmo o Duende Verde que foi canonizado, fazendo parte do multiverso, é ainda, né? O William Dafoe. É ótimo, gente. É ótimo mesmo. Então, gente, ele é a alma, né, do filme. Não, gente, é complicado, né? Porque o Tobey é muito bem, a Kristen Dunst, que é a Mary Jane, né? A gente vai falar um pouquinho sobre. O James Franco, aliás, James Franco muito bem também. Mas o William Dafoe é um pouco a mais ali do Tobey, até pela própria experiência. E toda a argumentação, toda a construção é incrível. Talvez ali um dos melhores trabalhos da carreira dele, de quadrinhos, porque ele fez, né, também outros, mas é incrível, gente. É incrível, assim, o Duende Verde não tinha como não ser o primeiro vilão do Homem-Aranha. E a gente vai ter também análise aqui do segundo Homem-Aranha, que é o Dr. Octopus, que também foi perfeito. Gente, esses dois primeiros filmes do Sam Raimi é uma carta de amor, gente. É uma carta de amor. A gente, quando for falar do 3, vai falar das escorregadas. Mas esses dois... Comenta aqui, gente. Qual é o melhor? O primeiro ou o segundo? Quando eu for rever o segundo, eu vou dizer isso no segundo vídeo. Antes disso, vocês dêem aqui o like para mim, a sua inscrição no canal. A gente melhora mais ainda o nosso projeto. Mas, gente... Esses dois, é porque eu tenho que ver de novo, mas eles são perfeitos, sim. E aí, gente, a gente já entra aí um pouco com a parte técnica, né? De certa forma, a gente vendo novamente o filme, existe uma atemporalidade, apesar de ser um filme dos anos 2000, quando você assiste o filme, obviamente você sabe que ele ali é dos anos 2000, 2002, né? Porque até o tempo vai falar ali sobre algumas coisas. Mas ele tem sim uma atemporalidade visual. Tem. Ele é muito interessante isso. O Sam Raimi, ele consegue trabalhar, ele dá essa temporalidade. Existe hábito, né? Existe coisas ali. Até no jogo de câmeras, a gente entra aí com a parte técnica novamente, que realmente ele consegue ser atemporal. Não é todo filme que consegue, né? Tem suas marcas do tempo? Tem, mas ele é atemporal ainda. A estética é atemporal. E aí, gente, além da construção prática, né? Das fachadas, dos prédios, toda a questão da construção, a gente tem os efeitos técnicos e especiais. A gente não tem um exagero de efeitos especiais, que é algo, gente, que talvez foi tão questionado, né? Tem muita coisa ali que você vê que foi feita na força do braço. Foi feito na força do braço. E, gente, não é questão de nostalgia, não é questão, assim, de saudosismo. Porque ele é fã da velha guarda, ele não sabe abraçar o futuro. Não, gente. Pelo contrário, eu acabei de falar aqui recentemente, né, nesse vídeo,
que o Tom melhorou muito. O Tom Holland melhorou muito. Mas, gente, existe um cuidado técnico ali do Sam Raimi que é absurdo. Aquilo ainda é um absurdo. Vai passar mais 10 ou 20 anos, aquilo ali ainda vai estar muito bem. Aquilo vai estar muito atual. Os próprios saltos. Gente, é incrível, assim. É incrível. Sobre isso também, nota 10. Nota 10 mesmo. E aí, gente? A gente tem outro detalhe. A química, né? A química ali da Mary Jane com o Peter. Aliás, gente, que química, né? Algo para dizer que eu não abraço o futuro. A química do Tom Holland, né? Com a... Ela fez o Duna, né, gente? Esqueci o nome. Da Zendaya, né? Da Zendaya, né? É muito boa, mas não é tão boa quanto... Não é tão boa quanto o Tobey Maguire e a Kristen Dunst. E aí, gente... A gente tem toda aquela lore, a gente tem todo aquele conceito lá dos quadrinhos que torna-se vivo ali, que ele era apaixonado, mas ela é apaixonada e se envolve com o carinha chato, o fortão, né? Gente, isso é muito interessante. E eu vejo sensações ali que ele quer falar com ela, que ele quer convidar ela, e fica... Ele é bem nerd, né? Ele é bem nerd, digamos assim. Talvez o conceito de nerd que a gente tinha nos anos 2000 era esse, que é influenciado muito ainda da década de 60, o filme dos anos 2000 nesse sentido. E aí a gente já tem um Peter mais descolado, né? Gente, eu quero muito ver o 4, porque ele vem amadurecido muito, não só como ator, mas a própria construção do personagem, né? Vai ser bem interessante a gente analisar. Quando sair, com certeza a gente vai falar aqui. E aí, gente, a gente tem, né, aquela cena clássica do beijo, a gente tem toda ali a melhorada entre eles dois ali, ela é muito carismática, né? E eu falei já aqui também sobre a atuação do James Franco, aliás, James Franco bem sumido, né, depois das polêmicas, James Franco aí, que tudo que pega... ou pegava, né? Porque realmente eu acho que ele parou, né? Comente aqui se vocês sabem do destino de James Franco. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Homem-Aranha, gente, ele é um filme muito competente. Homem-Aranha é uma carta de amor. É um filme que foi feito com respeito, sabe? Não é tipo qualquer filme de super-herói. A gente tá falando de Homem-Aranha. E, gente, só um detalhe ali. Eu já sabia disso, mas eu fiz ali umas pesquisas, a gente e o canal, né? E quem ia ser o Homem-Aranha, na verdade, era um projeto do James Cameron, diretor de Avatar. E ele queria que quem fosse o Homem-Aranha fosse o Leonardo DiCaprio. Imagina aí, Leonardo DiCaprio, amigo do Tobey Maguire, né? Amigo de longa data, né? Imagina aí. James Franco fazendo um filme de super-herói, onde o protagonista seria o Jack, né, do Titanic. Isso ali, depois do Titanic, gente. 98, 99, tava lá nos planos. Imagina aí, um What If, né? Marvel Studios, Disney, né? Leonardo DiCaprio, apesar que tá bem, né? Mas enfim. E aí, gente, como eu falei, é um filme muito competente, é uma carta de amor, é feito com muito carinho. A gente sabe que tivemos mais 2 filmes com esse elenco. A gente teve sim uma pequena queda, algo que a gente vai detalhar ali na análise do terceiro, né, do Venom. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de lembrar dessa obra. É um filme competente, respeita sim os quadrinhos. Ele continua muito bom. E se você não viu, vai lá que talvez aí você não tenha visto, eu falo com tantos públicos, né? Assistam Homem-Aranha. Vocês vão ver uma aula de como é fazer um filme de super-heróis. Eu vou ficando por aqui, muito feliz de fazer essa análise. Muito obrigado e até mais!